Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rizomed Conecta. Aqui é um espaço onde contamos histórias de empresas, histórias de pessoas, histórias que conectam e transformam. Meu convidado de hoje, ele nasceu em São Bernardo do Campo, tem 49 anos, é formado em publicidade, gestão empresarial pela FEI, foi meu colega na MBM Business School. E ele é CEO e diretor comercial da Carboclear. Seja muito bem-vindo ao Rizomed Conecta, Sérgio Próspero. Isso! Muito prazer estar aqui com você, Sérgio. Beleza, boa tarde, pessoal. Eu e o Alexandre, a gente já tem uma história, né? A gente já tem um histórico de família aí, de amigos junto, É né? isso aí. Grandes amigos, né? A Foi gente fez, né? Fizemos essa formação, né, empresarial lá na MBM e que realmente foi transformador na vida pessoal e empresarial. Mudou muito isso. Mudou muito. Mas conta pra gente como é que foi a tua carreira ao longo do tempo, você antes de empreender, e aí o que te deu o ímpeto de virar empreendedor e começar um negócio? Eu tenho uma veia empreendedora muito grande, né? Eu já minha vida inteira foi na área comercial, né? Comecei como bem lá atrás, quando era criança, eu já tinha veia comercial, fui trabalhar com TI na área comercial, vendedor de computador, quando Aí começou você os computadores. vendia computador, né? Vendia. Minha primeira experiência, quem me colocou no mundo comercial foi um sócio do meu pai que tinha um escritório de contabilidade, ele trabalhava com licitação. E aí eu tinha 14 anos, ele falou, vai lá na licitação na prefeitura lá para você acompanhar a abertura da licitação, para ver se a gente ganhou ou não. Foi o cara que me deu o pontapé para mim entrar na área comercial. Sempre é São Bernardo, nessa região, do ABC? Sempre no ABC. Aí trabalhei sempre na área comercial, trabalhei depois 10 anos com produto químico, vendedor, representante comercial. Saí de lá, fui para a área de equipamentos industriais, limpeza por ultrassom, até que utilizado também na área de dentista para descontaminar peça, né, material particulado. Fiquei 8 anos trabalhando com equipamentos de ultrassom, voltei para a área química, fiquei 3 anos, e aí veio a Carboclear. Pois é, porque isso tudo, né? Você vê como é interessante, como as coisas na vida da gente elas vão acontecendo e no fim acaba fazendo sentido e vira às vezes um negócio, né? Porque a Carboclear explica para o pessoal o que é que realmente faz, mas que é a junção de tudo isso que você viveu a vida toda, né? É isso mesmo. A Carboclear ela é uma empresa que faz descontaminação de catalisadores, né? E então. Para caminhões, Para né? caminhões, só linha diesel, leves e pesados, caminhonetes, vans e caminhões. E como eu vinha do segmento de equipamentos de ultrassom, que também serviam para limpeza de bico injetor, que era o meu maior nicho de mercado que eu atendia, era a partir das oficinas para limpeza de bicos injetores. E surgiu um cliente, me falou se eu não tinha um equipamento para fazer limpeza de catalisador. Fui estudar, não levei para dentro da empresa que eu trabalhava, fui estudar, segurei o projeto, apareceu a oportunidade, criamos o projeto, já estava pronto, máquina, estrutura, já estava desenhada a empresa, né? Conseguimos startar ela, como começou como uma startup em 2017, passou pela infância, adolescência, agora ela está na vida adulta. Mas esse processo, é para o pessoal entender bem, né? O catalisador para o caminhão, o que é? O que ele faz lá de verdade? Qual que é a função principal dele? O catalisador ele é um retentor de gases, né? A gente fala que o catalisador é a parte de tratamento dos gases que o motor do caminhão gera. Então, para não jogar o enxofre da queima do diesel no meio ambiente, existe o tratamento dos gases, que é feito com Arla e que converte ureia, o Arla é ureia, diluída a 32%, e o catalisador tem o vanádio que faz a conversão da ureia, tira o enxofre e vira hidrogênio, e joga no meio ambiente para não contaminar o meio ambiente com enxofre. A norma começou assim na Europa, com os caminhões Euro 5, hoje agora a gente já está entrando nos Euro 6, porque antes não podia jogar enxofre, podia jogar material particulado. Hoje não pode jogar nem enxofre, nem material particulado.
entendi. E aí a gente foi estudando e crescendo nessa Esse área, graças a Deus. esse que você colocou aí, o Arla, né, é até interessante a gente falar sobre esse assunto, porque quem não é do ramo, quem é leigo, né, não vive o mundo dos caminhões, mas tem um carro, uma caminhonete, um carro, um SUV aí, e que é movido a motor diesel mais novo, porque isso é recente, né? Não Sim, é de sim, tantos anos para trás. Acontece isso comigo também, né? Na minha sim. família a gente tem um carro movido a diesel e quando eu descobri que tinha esse tal desse Arla, né? Falei, pô, que negócio é esse? Não sei onde que põe esse troço, onde que compra, para que serve, né? Virou uma coisa de curiosidade. A gente sabe que tem essa noção de que é para Tratamento dos gases. ajudar ali na questão dos poluentes, mas né, efetivamente, né, esse detalhamento que é do enxofre e tal, isso daí é interessante de saber. Então, essa norma veio da Europa, né? Começou na Europa e nos caminhões diesel para tirar poluição, norma ambiental, de meio ambiente. E no Brasil, como o diesel é muito ruim, se a gente colocar o diesel da Europa com o diesel do Brasil, dá quase 80% de diferença na qualidade do diesel, né? Lá Nossa, é tudo muito mais isso. puro. Lá é muito mais puro, dá muito menos problema. E o Arla também de lá, a ureia de lá também, ela tem uma qualidade muito superior à ureia que vem para o Brasil. Então, hoje já estão inventando ureia de base vegetal, de base animal, então contamina demais a parte do catalisador e danifica demais, né? Então é o nicho onde a Carboclear se encaixou. A gente foi a primeira empresa brasileira a recuperar catalisadores, então a gente já está com 7 anos já no mercado. E vento e popa, E tá voando. esse processo de descontaminação, usa algum produto especial, alguma coisa que vocês desenvolveram, ou é uma metodologia? Qual que é O processo o de grande descontaminação. diferencial ali, né? O processo de descontaminação que a gente desenvolveu, a gente trouxe o produto que era utilizado lá na Europa. Como eu tinha muito conhecimento já na área química, a gente levou esse produto para uma empresa fabricante de produtos químicos. Eles eles descobriram a fórmula do produto, fabricaram um produto idêntico ao produto da Europa e a gente consegue aplicar ele no nosso processo, como processo da Europa mesmo. Que E bacana. funciona e tem bastante eficiência, né? E o benefício para o caminhoneiro ali, o dono do caminhão ou da frota, em que seja, né, como é que ele economiza aí nessa história entre botar um catalisador novo ou ir lá na Carboclear e fazer o serviço? Se ele fizer, se ele fizer a manutenção dentro dos prazos indicados pelas montadoras, a gente consegue recuperar muito mais fácil a peça dele para ele conseguir manter a peça dele sem ter a necessidade de trocar. O custo ele é muito mais acessível. Uma peça que custa aí em torno de uns R$ 26.000 hoje, ele vai gastar 2.900 para recuperar, em torno de 10 a 12% do preço. Se ele precisar de uma peça nova, ele trouxe a peça dele para fazer descontaminação, a peça dele está condenada, ele vai gastar em torno de uns R$ 8.000 para trocar. Então, perto de 26 da concessionária, sai quase 30% do valor, abaixo de 30% do valor para ele comprar a peça nova. Compensa muito, né? Compensa muito, porque a Carboclear foi criada num mercado que na minha integridade, no que eu acho justo para o mercado, é que todo mundo tenha o poder de fazer uma aquisição pelo preço justo. E o que acontece fora do mercado, direto nas concessionárias, montadoras, como quem tem carro também sabe disso, que vai ficar fazendo manutenção dentro das concessionárias, que o preço é exorbitante. Então a Carboclear surgiu como uma oportunidade de eles conseguirem reduzir esse custo de manutenção. Sim, E funciona. E agrega valor também ao caminhão. E o principal identificador de problema do catalisador é quando o caminhão começa a perder média de consumo. O caminhão começa a consumir demais. Quando ele começa a consumir demais, qual que é o indício? O catalisador entupido, contrapressão para o motor. Ele tem que compensar essa contrapressão com injeção de combustível. Aí o caminhão começa a perder média. Ele tem que gastar entendi. muito combustível, ele gasta muito combustível porque o catalisador está entupido. Um dos Aí principais sintomas do catalisador entupido é consumo exagerado de é consumo combustível. exagerado de combustível. Aí se você fizer a manutenção preventiva, você volta para a média do caminhão. Aí se paga, né, esse serviço.
se paga, a gente fez as contas em torno de 3 meses. 3 meses está pago. Caminhão que ele vai rodar mais 4, 5 anos. Ah, justifica muito. Então é muito vantajoso. O pessoal, a gente tenta explicar bastante para o pessoal que é assim. A manutenção corretiva, ela custa muito mais cara do que uma manutenção preventiva. A manutenção corretiva geralmente acontece quando o cliente já perdeu a peça. Então ele vai lá gastar R$ 8.000. Se ele tem que trocar, né? Ele vai aí pôr ele um tem que trocar a novo. peça. Por quê? Porque o caminhão começou a consumir, ele continuou rodando, forçando o motor, danificando as outras peças do motor, turbina, bico injetor, bomba de alta, começa a danificar, além de tá perdendo dinheiro com a média do caminhão que ele perdeu gastando mais combustível, ele está danificando o motor por superaquecimento, porque o gás, em vez de sair, ele retorna para dentro do motor. Então, assim, em vez de ele vai gastar 2.900 e recuperar em 3 meses esse investimento que ele fez numa manutenção preventiva, eles esperam a corretiva, eles esperam Sim. danificar. Aí o dano fica muito mais caro, a despesa fica muito mais cara. Então, a preventiva funciona, mas o pessoal tem que entender que é necessário. Eu vou fazer uma consulta aqui, hein? O nosso carro já está com 77 mil quilômetros rodados a diesel. Com quanto quilometragem você acha que Qual que é o seu carro? é uma Commander? A Commander, é Jeep, né? Jeep. É Jeep. A Commander de 90 a 120 mil indicado a troca do catalisador pela concessionária. Tá, mas aí Pela posso montadora, levar lá né? na Carboclear. A gente consegue, remove ele do carro, faz a descontaminação dele, monta de novo, faz todos os testes de eficiência, todos os parâmetros do carro voltarem originais e você vai gastar uns R$ 2.800. Pro fim do ano a gente vai ter que se falar, então. Vou ter que Tô te contar. esperando. Mas conta pra gente aqui, Sérgio, como que... Eu lembro que lá, quando nós estávamos cursando, né, lá, a formação lá no MBM Business School, você estava no início, né? Você estava ainda começando, né? Como é que estava naquele estágio, aquela época? Foi em 2020. 21, que 20, depois veio a 21, pandemia, né? isso. Né? A gente estava no meio 2020. do meio para o fim da pandemia, a gente estava. Eu estava no segundo ano de Carboclear, né? Segundo ano, eu lembro que era bem comecinho, né? Eu tava no segundo ano, na segunda mudança. Naquela época a gente fazia em torno de umas 50, 60 peças por mês. E continuou crescendo do mesmo jeito. A média de crescimento da empresa em torno de 47% ao ano. É uma empresa que cresce muito. Graças a Deus, trabalho bem feito. E aí a gente mudou. 2020 a gente mudou, fomos para prédio maior. 2022 fomos para outro prédio maior. 2025 fomos para 1.200 metros. Orgulho do Não, papai. sem dúvida, né? Tá no nome, né? Prosperidade, né? O Tá Sérgio no nome. Próspero. E Muito mudou bom. e agora, bora. Mas Vamos ir. como que tem sido para você porque a gente sabe, né? E a gente aprendeu muito isso lá, que a expansão do negócio sempre é um desafio. Por mais que você tenha aí encontrado um nicho de muita necessidade, de muita importância, que resolve um problema sério e com vantagens, né, negociáveis aí, que realmente são muito vantajosas para quem utiliza, e tem muita demanda, mas existe a questão da gestão do negócio. Como tem sido isso aí para você ao longo dessa expansão toda rápida? A gente, a Carboclear, cara, Lê, é difícil falar sobre isso, porque a gente vem num crescimento e quando você tem uma expansão de uma empresa, você tem que contratar. E contratar hoje tá muito difícil. Eu particularmente, na minha cabeça, eu tenho que eu não posso contratar pessoas que elas não tenham família. Ele tem que ser casado e tem que ter filhos. E essa gestão dessa pessoa... Pode falar. Não, queria entender qual a lógica que você... Porque a pessoa, quando ela é casada, ela tem filhos, ela tem mais responsabilidade. Entendi, você busca por aí, que ela tenha a responsabilidade, porque ela tem... que ela tem responsabilidade. A gente não contrata pessoas com menos de 35 anos.
Então, por quê? Porque ele já tem um histórico de vida, ele já conhece mais os nichos de mercado, como trabalhar no mercado, tem um pouco mais de experiência, e isso tem que agregar valor para a empresa. A gente tem um projeto de montar franquias, né? Que o projeto da CarboClear são 50 unidades, com 10 funcionários cada unidade, com famílias de 4 pessoas. A gente quer ter 2.000 pessoas embaixo do nome da CarboClear. É o nosso propósito. Então a gente está trabalhando para isso. E nessa gestão de pessoas é bem complicado para trabalhar. Hoje a gente vive num mundo aí que está muito difícil a gente gerenciar a mão de obra, qualificar, principalmente, e a gente faz um trabalho em cima disso para a gente conseguir segurar os valores que a gente tem dentro da empresa, né? Sim. Segurar os profissionais. É difícil a gente contratar uma pessoa para uma área nova sem dar oportunidade para quem está dentro da casa. Ah, sem dúvida. Porque todo mundo tem que ter a mesma oportunidade. Então começa lá embaixo e vai subindo. E assim está indo. Isso está muito dentro daqueles conceitos que, de novo, né, aprendemos lá, de criar as lideranças, né, passar os conceitos, escriturar tudo nos manuais e conseguir passar o modelo de gestão para as franquias. E como que anda? Eu lembro que você falava disso desde aquela época, né? Da ideia de fazer as franquias, de realmente expandir dessa maneira. Como é que está esse projeto? Hoje a gente está em abril, em maio a gente está abrindo a unidade de Minas Gerais. Já tem algumas outras unidades sendo negociadas. Funciona, é bom. Trabalha muito, gente, trabalha muito, não é pouco não. Não tem milagre, né, Não Sérgio? tem milagre, não tem milagre. É. Quem quer crescer tem que trabalhar, nada cai do céu. E com isso a gente está aí desenvolvendo, vai chegar mais agora, mais outras unidades, porque não é só pela CarboClear, isso não é sobre dinheiro, isso é sobre ser justo para o mercado. O dinheiro você conquista, o dinheiro vem, o dinheiro vai, mas o legado que você deixa é o que você quer construir. Então, a CarboClear, quem vem de baixo, né? É um negócio assim, quem vem de baixo, quem não tinha, quando tem, não esquece quem está lá embaixo. Sem Eu dúvida. penso assim, então, todo mundo necessita, todo mundo tem que ter uma oportunidade de ter as coisas. Então, eu não gosto muito do jeito que o mercado de concessionárias trabalha, então eu tenho que dar o Bom, melhor para o meu cliente. sim, ok. Mas você teve realmente um crescimento muito rápido, fantástico. E você atribui isso muito a esse seu lado mais vendedor, e se sim, né, que ferramentas você acha que utilizou e que foi decisiva para esse crescimento exponencial que você teve em 7 anos? O pessoal fala que eu sou muito agressivo. Mas como assim? Agressivo em que sentido, não? Eu vivo de oportunidades. Então as oportunidades acontecem, as oportunidades foram aparecendo para a CarboClear. Apareceu um lote de catalisadores lá no Nordeste. E eu não tinha peça no meu estoque, eu comprava no risco e corria o risco. Então eu Entendi. sempre corri Você muito não via risco. problema de estar distante, as dificuldades não existiam, você Não, enfrentava a oportunidade e não, pronto. perdi muito dinheiro também, perdi como de comprar peça no mercado e peça não chegar. Aí até a gente aprender que a peça tinha que chegar para depois a gente pagar, aí a gente começou a acertar como que a gente ia trabalhar. E aí foi crescendo, a gente foi fazendo estoque de peça e comprando peça. Os caras falaram, você é louco, você compra peça, parece um doido, compra. Eu falei, cara, tem Mas 3.500 peças, gente. mas Sérgio, é assim, eu sempre brinco com isso, né, eu falo que comprar, gastar dinheiro, não tem curso para fazer isso, todo mundo nasce sabendo fazer, né, Sim. pode às vezes gastar mal, né, pagar caro, tal, isso aí, acontece, mas gastar, vai lá, né, decide comprar, faz o cheque, faz o Pix, hoje não tem mais cheque é coisa de velho, né, faz o Pix e tá tudo certo. Agora, o difícil é vender e ganhar dinheiro, né? Fazer o dinheiro Sim, entrar no negócio. sim. E você, uma pessoa que
eu sempre percebi que hoje a gente está vivendo a era da informação, a era do que nós estamos fazendo aqui, né? De Sim. conversar, de ir para a internet, se posicionar digitalmente. Mas e isso aconteceu nos últimos 10 anos. Mas eu vi que você foi um cara pioneiro nisso, assim, pelo menos dentro da nossa turma ali, uma pessoa que rapidamente conseguiu se posicionar e faz isso de forma muito bem feita até hoje. É o que eu estava falando com você antes, né? Você falar sobre o seu produto é muito fácil. É muito difícil você falar sobre o produto do outro quando você não conhece, mas falar sobre o seu produto, sobre o que você criou, porque não é um projeto que existia, que a gente pegou um projeto e ele já existia e a gente melhorou. Ele não existia. Ele foi um projeto Não, eu inovador. entendo isso, mas não é o que eu estou querendo colocar é o seguinte, eh, falar na internet, se posicionar digitalmente, que hoje é a nova televisão, Sim. é onde as coisas realmente, tem a capilaridade de pessoas e tudo mais, não é todo mundo que tem esse desprendimento de começar a se posicionar e a falar. Muita gente tá fazendo treinamentos para conseguir fazer esse momento, né? E você não, você intuitivamente conseguiu já pegar o celular e já E conseguiu fazer gravar. gravar e mostrar o que você faz, de forma bem desprendida. E você atribuiu isso o quê? Assim, você já é assim, é natural seu? Primeiro eu sou formado em publicidade, né? Isso, Então então. já tenho um pouco do nicho, mas é assim, eu cresci em família italiana, todo mundo se fala demais, todo mundo se comunica demais, todo mundo se abraça demais, criado por amor, não pela dor. Então isso te deixa mais livre para você conseguir ser mais dinâmico e falar. Quando a gente fez o MBM, eu ainda eu tinha um pouquinho de dificuldade para falar em público. Aí comecei a gravar vídeo para a internet, comecei a postar vídeo na internet, falando sobre o que eu trabalhava. Tem algumas outras coisas, às vezes eu falo sobre o que eu não trabalho também, que eu coloco alguns depoimentos. E, e me tornei desinibido nisso, né? Eu consigo falar em público hoje facilmente. Eu fiz palestra em feiras para falar sobre os caminhões Euro 6 agora para 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. E não me Que intimidei bacana. com isso. E era um medo que eu sempre tive de falar, pô, como que eu vou falar para 3.000 pessoas? Nunca pensei nisso. Só que a facilidade de falar do que você sabe, não tem por que te dar negativa nisso, né? Sim. E, graças a Deus, o pessoal entende o que eu falo. É, fantástico, muito bom. E nesse desafio, né, de expansão do negócio, na contratação das pessoas, você falou ali, deu um perfil de que você escolhe para trabalhar com você, né? Uma pessoa acima de 35 anos, que tem a família e tudo mais. Mas a gente vive ainda num país onde existem encargos muito pesados, né, para o empresário na contratação e a necessidade de você conseguir remunerar melhor o colaborador, para você reter os melhores talentos. Como que você enxerga? Porque hoje a Carboclear é cliente Rizomed, né? Sim. Você acredita que isso tem um papel importante para você conseguir atrair talentos e reter esses talentos dentro do negócio? Sim, porque primeiro que a Carboclear ela é uma empresa diferenciada, o salário dela é muito diferenciado do mercado. A gente paga quase 70% acima Que é uma do, média do, de si, não, do, do que é o estabelecido lá pela. pelo estabelecido pela lei lá. Então a gente paga em média de uns 70% mais os benefícios. Então tem convênio médico, convênio odontológico, vale refeição, vale transporte, seguro de vida, café da manhã, só não tem hoje a gente só não dá almoço, o almoço vai no VR, né? Certo. Então, o jeito de motivar hoje, como que você vai como você vai segurar talentos se você não motiva? E o mundo que a gente vive hoje está muito consumista. Então, se um projeto, como reter o talento? Como conseguir fazer a retenção desse talento?
Então, exemplo, uma coisa bem fácil, que é fácil de utilizar nas empresas, que eu sempre falei no MBM isso e para alguns outros amigos nossos. Pagamento da Carboclear é dia 20, cai no domingo, paga na sexta, dia 18. Não vai deixar o cara Antecipa. não vai deixar o seu colaborador querendo comer uma pizza sem dinheiro, porque está em cima do prazo dele. Pô, o pagamento é no quinto dia útil, paga no dia 5, caiu no domingo, paga no dia 3. De um jeito ou de outro, a gente que é empresário, a gente vai ter que pagar, gente. Não vai mudar nada na nossa vida, a gente vai ter que pagar no final das contas. Então, o colaborador da Carboclear recebe 3 salários por mês. Ele recebe dia 20 o vale, dia 30 o VR e dia 5 o salário. Então, para ser bom para ele, para ser motivador, para reter talentos, você tem que ajudar. Já que o custo você não vai ter como correr disso, então você tem que ajudar. Então, esses foram os planos que a gente foi montando para a gente conseguir reter os talentos, né? Sem dúvida. E o pessoal usa a parte de dentista. É assim, né, pessoal? O dente é o sorriso da empresa. Sem Ou dúvida. você trata, ou você não vai apresentar, um bom funcionário para o seu cliente que vai bater na sua porta. Então, o convênio médico, as consultas mais fáceis, o tratamento de dentista, a Risomed, ela atende a gente já está uns 5 anos, né? São uns 4, 5 4, anos. 5 anos. É um bom período. O pessoal usa, porque é caro, gente. Pessoal, isso é muito motivador na retenção de talento. Eu até estava conversando com uma entrevista que eu fui fazer ontem para um colaborador novo. Aí ele falou, cara, você está com um convênio odontológico, eu gasto quase R$ 3.000 por ano com dentista, eu e meus 2 filhos. Eu falei assim, então, com o convênio você não vai pagar nada, você não vai gastar nada, você pode ir lá e fazer o tratamento dos seus filhos. Sim. Então, isso é motivador para ele, porque o colaborador que ele tem consciência que ele precisa se cuidar, cuidar da saúde dele, bucal, ou do corpo, ou da mente, ele agrega valor nisso daí. A saúde bucal ela é fundamental para a saúde do corpo, né? A gente sabe Sim. que uma série de doenças já são super comprovadas, até doenças cardíacas, por causa das bactérias que vêm da boca. Então é fundamental e fora que dor de dente é terrível, te tira a concentração, o colaborador vai faltar, vai fazer um serviço errado ali por falta de concentração, então é muito importante ter atenção a isso. E o outro lado também que é da apresentação, Sim, sem quem dúvida. quem recebe cliente na empresa e tem um sorriso ali, um colaborador com sorriso ruim, compromete, né. Sem dúvida. Tanto para Então quem. Isso daí é tanto para quem trabalha com porta aberta quanto com porta fechada. sim, Porque você precisa fazer uma chamada eu faço muitas chamadas de vídeo com alguns clientes, meus vendedores também fazem chamada de vídeo para apresentar a empresa. Não tem como você apresentar a empresa com o cara faltando um dente. é, Aí, aí é muito desleixo, né, da empresa e dele. Mas assim, tratar não custa, é benefício. Então tem que investir, tem que ter. O custo não é alto, o custo é bem acessível para a gente. A gente está com 26 colaboradores, deve ter mais uns isso. 10 terceiros lá, deve dar uns 36. Então, assim, é acessível, não é um custo que onera a empresa, só agrega valor. Tanto que a gente atende, tem o pessoal que a gente faz vídeo, pessoal que tem interno também, que o caminhoneiro chega lá com o caminhão para atender. Para a gente atender, se eu não tiver ou não tiver um vendedor na frente, quem tiver que atender vai ter que estar com aparência. Sem dúvida. Então, isso agrega valor. Eu falo muito para o pessoal assim, a Carboclear ela é uma empresa de descontaminação de catalisadores, ela é uma empresa que ela trabalha com limpeza. Então, se meu ambiente não estiver limpo, se meus colaboradores não tiverem com uma aparência boa, É. é direcionado. Tem toda uma preocupação com uma limpeza de uma peça, né, tem que ter a Não, preocupação também com o ser humano, com o ser humano porque também. senão fica antagônico, né. O ser humano também. Então, é coisa assim que vão mudando E o mindset das na pessoas, né? odontologia é tudo meio parecido e você passou pelo processo, né, porque você trabalhou numa empresa que trabalhava com isso, né, com Sim, ultrassom em odontologia. sim, E os enxaguantes, as pastas de dente são produtos químicos que exato. contribuem, Tudo no mesmo é nicho. isso aí. Tudo no mesmo Só nicho. a ideia é a mesma, só que É, em áreas diferentes. é. Muito E bacana. se aplica isso daí, se aplica. E eu acho muito interessante que, eh,
Gente, eu vim do mercado CLT, né, Ale? Eu Você era foi CLT, CLT, eu já né? fui CLT Quanto até. tempo, Sérgio, você trabalhou como CLT? Eu abri a Carboclear com. Eu tô com 49, abri a Carboclear com 42, eu trabalhei uns 20 anos CLT. E depois Foi representante bastante, comercial, né? trabalhei bastante tempo CLT. Então, eu conheci o que é ser CLT, Sim. o que é você não ter um convênio, o que é você não ter a empresa não te dar uma outra opção. De você pegar e falar, pô, eu tenho meu salário, mas aí eu vou gastar tanto de dentista. Pô, aí eu tenho meu filho, eu tenho que separar tanto por ano para mim gastar com um dentista, para mim levar no hospital, porque a empresa não me dá um convênio. E é muito difícil hoje você encontrar empresa que te dá, a não ser multinacionais. Então, a gente sabe como é difícil, porque realmente né, o pequeno e médio empresário, ele realmente tem as suas dificuldades de gestão, Sim, né? A sem gente está dúvida. num país com muitos desafios, eh, e existe os encargos trabalhistas que pesam muito sobre a folha. Então, você imagina, no seu caso, que você já é um empresário com outra mentalidade, que já consegue pagar muito acima do mercado, mas isso pesa quando ele é CLT lá no Fundo de Garantia, no Pesa em INSS, tudo, pesa em tudo. pesa em E tudo. uma maneira de agregar bastante valor sem aumentar o custo o trabalhista, né, de Sim, INSS sim, e Fundo de Garantia, é através dos benefícios. sim, E aí que é um nicho que é onde a Rizomed hoje se posicionou como uma verdadeira alternativa ao plano de saúde tradicional. Nós sim, começamos lá atrás, né? A Rizomed completou 30 anos, esse ano vai fazer 31 anos de existência. E iniciamos como um plano odontológico, mas hoje nós nos tornamos um hub de soluções na área de saúde corporativa. sim. O que é interessante, olha, que tá acontecendo muito lá na Carboclear é assim, hoje você vai num médico, a mesma coisa que você tem uma consulta online, é a mesma coisa de uma consulta presencial. Bom, sim que você vai precisar ter um aparelho de medir pressão dentro da sua casa, isso é um custo baixo, e você pode medir sua pressão a hora que você precisar, porque todo mundo hoje, no Sim. mundo que a gente vive, com tudo que a gente se alimenta, a gente precisa cuidar da E nossa depois saúde. da pandemia, todo mundo tem Todo um oxímetro, né? E tem. todo mundo tem alguma coisa ligada à saúde Isso, pós-pandemia. Tá lá. isso, é. E com a consulta online, ela fica muito mais fácil. Por quê? Porque é a mesma coisa que você está de frente com o médico, como eu estou aqui de frente com você hoje no tete a tete, mas essa consulta online, ela ajuda, ele agiliza o processo de tratamento e, e o diagnóstico funciona. Sem dúvida. Então, a não ser que seja um braço quebrado, um É. joelho, um trauma, A alguma estatística que a coisa. gente tem, Sérgio, é que 80% dos problemas do dia a dia podem ser resolvidos via telemedicina. Então, Sim. você vai no pronto-socorro de um hospital, 80% daquelas pessoas poderiam ter sido atendidas via telemedicina. Isso é fato. Sim, Só 20% realmente tinha que estar lá. Mas isso é uma mudança cultural, uma mudança de cabeça. A gente percebe que o pessoal mais antigo é mais resistente, mas as novas gerações que estão chegando, elas nem pensam duas vezes. sim, Porque existe, nós que vivemos aqui num grande centro urbano, né, a grande São Paulo, um outro grande problema é o deslocamento. Né? exato, Você ir até um posto de saúde é longe, demora e custa caro. exato, A empresa ela vai pagar a condução para a pessoa ir trabalhar, mas ela não exato, paga a condução para ir no posto de saúde. exato. E muitas vezes a pessoa não está bem, ela tem que ir com acompanhante. Não, e outra coisa, que é assim, que a gente que vive, tá bom, eu sou empresário, tudo bem, eu tenho um poder um pouco maior um poder um pouco maior aquisitivo. Então eu tenho um convênio que é um pouco melhor, que eu tenho um hospital melhor para mim, se precisar fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, eu tenho. Mas depender do SUS, depender de uma UBS, sendo que o colaborador é custo zero lá na Carboclear, a gente não desconta nada do salário dele para ter o convênio, né? Então é um benefício para ele que é custo zero para ele. Então ele não vai precisar se deslocar até uma UPA, ficar meio dia na fila de uma UPA para passar por um atendimento. Tem o regime de urgência, ele precisa fazer uma urgência, ele liga e já agenda e vai passar Sim. por um processo de urgência. E perto de um convênio, para a empresa é muito mais vantajoso.
o custo é muito mais acessível. Ah, não tenha dúvida. E uma outra coisa que é muito importante que a gente tem que colocar assim, hoje os colaboradores, mesmo a gente pagando um salário muito bom, eh, acho que 40, 60% dos funcionários da Carbono moram de aluguel. Então como é que ele vai pagar um convênio caro, que hoje você vai você vai fazer um convênio é R$ 700. Ah, sem dúvida. O mais barato, tem 43 anos, você vai pagar R$ 700 de convênio. Não vai ter condições. Não, E esse benefício que a empresa dá, para eles é muito vantajoso. Então você fala assim, é plano odontológico, é convênio médico, ele vai passar pelos médicos tudo, a sem ter um telemedicina, né? custo e sem ter que viver numa fila de uma UPA. Ah, é. Vai ter que entrar numa fila para fazer uma cirurgia, vai ficar 5 anos numa fila para fazer uma cirurgia numa hérnia. Então, pô, vamos encurtar o caminho, vamos fazer com que ele Não, trabalhe melhor, né? e volta mais rápido, né, para a empresa, para trabalhar, para ter performance. A gente Exato. tem que cuidar, ajudar eles a se cuidarem, porque a gente vive realmente num país onde o acesso à saúde ele é muito difícil. É, Né? Então, isso a gente colabora muito com a gestão, com a performance, com ter o funcionário dentro da empresa trabalhando. sim, Isso sem falar no que a gente está vivendo uma epidemia hoje no Brasil dos transtornos mentais. sim. Os transtornos mentais hoje, pós-pandemia, você sabe que agora tem, né, a gente está próximo do dia 26 de maio de 26, que vai entrar em vigor para valer a história da adequação da NR1 sobre os transtornos psicossociais. E você sabe por que o governo colocou isso, né? Hum, Porque eles viram que na estatística do INSS, a terceira maior causa de afastamento do trabalho vem hoje de problemas psicossociais. Aí, claro, né, o governo puxa para o empresário para que ele também ar tenha atenção e, de alguma forma, monitore isso, né? arque com a despesa. Eu digo assim, cara, porque o tratamento em si, muitas vezes, se ele não tiver plano de saúde, não tiver nada, ele vai acabar caindo lá Vai. no SUS, ia cair de qualquer jeito. Mas ele está chamando a atenção para que a gente faça um monitoramento sobre isso. Então, se a gente. E tudo tem os dois lados, né, Sim, na vida. sim. Eu também sou empresário, também tenho lá, né, na Rizomed, temos lá mais de 20 colaboradores, e a gente sente o peso da gestão. Mas a gente precisa de performance, a gente quer que as pessoas fiquem engajadas e que realmente a gente consiga contar com o colaborador lá no dia a dia. E monitorar isso, já que é um fato posto, né, tá dado, a Sim. gente não tem monitorar isso e identificar de uma forma precoce e poder oferecer algum tipo de tratamento, algum apoio, né, não digo nem tratamento, mas um apoio ao colaborador, já contribui favoravelmente até para a própria empresa, no É um meu ponto de tratamento vista. por amor e não pela dor, né? É a Isso, mesma coisa que acontece com o exatamente, é isso caminhão. aí, é É isso a aí, mesma coisa. O exatamente. corpo também é a mesma coisa que um caminhão, gente. Se você É. não cuidar, vai morrer. É isso aí, Vai é isso aí. morrer. Só que no ser humano é mais difícil trocar a peça, né? O caminhão você troca a peça. O outro você troca uma válvula, troca um dente. Mas é mais difícil. Mas a descarga, velho, é a mesma. A descarga é pesada. Não, mas é legal isso daí. Mas até a gente estava conversando um pouco sobre a NR1, a gente está estudando, eu passo bastante informação para o meu RH, e o RH também está estudando bastante sobre isso. Além dos tratamentos que a Rizomed já passa para os nossos colaboradores, a gente já implantou projeto de massagem dentro da empresa, então cada 15 dias vai uma massagista lá na empresa e faz 15 minutos de massagem lá em cada colaborador, então ela fica o dia inteiro à disposição de todos os Que colaboradores. bacana. Parabéns. Tratar a pessoa como humana. Isso. E é o que falta muito no mercado, às vezes. O pessoal só trabalha. Não, porque tem a vaga lá, vai trabalhar. Pô, meu, ganha R$ 1.500 para ficar. Tem uma amiga da minha esposa que ela ganhava R$ 1.800 em carteira, e aí descontava os benefícios, tudo, e ela sobrava para ela R$ 1.400. Ela pagava aluguel. Eu falei, gente, como é que essa pessoa vive? Como que ela vive, né? Como que ela vive? Mas aí a gente discutia no MBM também, Sem discutia com dúvida. bastante gente lá. Falei, cara, como é que você dá condições da pessoa ter uma qualidade de vida se você não dá dignidade para ela? Porque o primeiro que tem que dar dignidade é a empresa que ela trabalha, para ela querer ficar ali, para você motivar. Aí você fala, pô, meu, a mulher pagou 800 de aluguel,
R$ 400, ela não come o mês inteiro. Não come o mês inteiro. E 200 é para pagar a conta de água e luz, senão ela não toma banho. É E nem isso. come, nem compra o gás. É isso. Então, assim, eu acho primeiro que a primeira coisa que o empresário tem que valorizar é dar dignidade para os colaboradores deles. Porque só assim você vai conseguir reter talentos e vai construir talentos. Sem dúvida. O pessoal fala muito lá na Carboclear, fala assim, cara, eu quero me aposentar aqui, porque aqui eu tenho um monte de benefícios que eu nunca tive na minha vida. Legal. Valoriza Então, mesmo o local, né? valoriza a empresa. Ele chega, você vê o índice de afastamento da Carboclear é muito baixo. O índice de falta de colaborador é muito baixo. Só falta mesmo se estiver no extremo de não conseguir trabalhar. Mas quando não vai, apresenta atestado, fala o que aconteceu, avisa um dia antes. Então a gente sempre fala assim, pô, não vai dar para vir? Avisa um dia antes que a gente tem que programar todo o sistema, tem que fazer a empresa girar do mesmo jeito, né? A roda gigante não para, então É. tem que girar. Então, entrega que eu te entrego. É isso, é tentar colocar na cultura o entendimento de que, primeiro na cabeça do empresário, que eu acho que parte, né, a cultura, a gente sabe que é de cima para baixo, top-down, Sim. depois ela bate e sobe, né, mas não tem jeito, começa de cima para baixo, não adianta a Sim. gente querer achar que vai vir ali do meio da liderança, não, é do dono da empresa, é do CEO. E a gente tem que colocar que, né, nós estamos como empresários no nosso negócio realizando nossos sonhos, né? Sim. Tá ali para realizar o nosso sonho de empreender, de entregar algo a mais para a sociedade, nosso sonho de ter mais recursos financeiros para nossa família. Sim. Mas o colaborador também tem os sonhos deles, né? Sim. E eu aí tenho que ter o entendimento, né, desse conceito que assim, ele não está lá trabalhando para realizar o nosso sonho. Ele está lá Sem para realizar dúvida. o sonho dele. Sem dúvida. Mas ele tem que usar, entender que a empresa é o meio para ele chegar no sonho dele. Exato. E muitas vezes esse entendimento não é muito claro. É a pergunta-chave da entrevista, né? Essa daí, né? Sempre quando eu depois que eu faço a análise do currículo do candidato, eu tenho as minhas questões que eu faço as minhas perguntas, né? E a pergunta principal é: qual é o seu sonho? E muitos deles, eles param assim e falam: Nem sabe, né? caralho, sonho, velho? Que Nunca é parou para sonho? pensar. Sonho? Sonho vem da padaria. Qual que é meu sonho? Qual que é meu sonho? Tem uns que eles já vêm e falam assim, cara, meu sonho é comprar minha casa, ter meus filhos, ter meu carro. Puta, legal, ele tem um sonho. E depois que você conquistar isso daí, qual que é o próximo sonho? E aí você estimula o cara a falar assim, cara, qual que é o seu próximo sonho? Você Como já é que nós vamos conquistou, chegar velho. lá, né? Pô, puta, você chegou com um carro novo aí. Cara, era esse seu sonho? Era. E o próximo? Vamos pro próximo? Vamos pro próximo, é isso Vamos pro aí. próximo? Conquistou? Vamos pro próximo? É sonho, gente. A gente vive Porque um empresário já tem meio que nato, né, na mentalidade, na cabeça. já tá na cabeça. Porque tem essa coisa de não parar, de querer sempre entregar mais, conquistar mais e criar mais. E muitas vezes isso no colaborador é um pouco tolhido, né? Ele tem outra mentalidade, outra cabeça. E eu acho que faz parte do empresário estimular isso nas pessoas. Exato. Estimular que o trabalho, que você vai chegar. Nem todo mundo vai ser dono de empresa, nem todo mundo vai empreender. Mas você pode alcançar seus sonhos sendo um colaborador eficiente, um colaborador de performance, que entrega de verdade resultado para a empresa e, obviamente, estar numa empresa que te valorize, né? Precisa Exato. enxergar esse lado, porque se não te valoriza, vai buscar o seu lugar no mundo. Que a gente vê assim, a gente como empresário, a gente nunca vai ser o primeiro da cabeça. Porque a gente tem que ter alguém embaixo da gente que vai suportar. A gente, vamos viajar? Olha, vamos viajar aí, pega a sua esposa, vou pegar a minha, vamos viajar? Vamos. Quem vai segurar? Sim, é o Alguém vai funcionário. ter que segurar o rojão. Então, quando você começa a criar perfis dentro da empresa e valorização de crescimento nessas pessoas, eles vão segurar você. Não adianta, a gente não é novo também, a gente já tem anos, a gente já calejou bastante, já trabalhou bastante, a gente já trabalhou Sim. bastante. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, Deus me livre, aconteça alguma coisa, cara, eu derrubo 26 famílias.
Tem que Se eu não ti- continuar, né? Se eu não tiver aqui, eu vou afetar 26 famílias que estão embaixo de mim, porque o dono estava lá segurando a empresa no nome dele, nas costas dele. É, Não é sobre bens financeiros ou patrimônio você conquistar. É você entender que embaixo de você existem pessoas que elas são alimentadas pelo seu negócio. e deixar um legado, né? A história E do deixar um legado. legado. É chegar numa Páscoa, dar uma caixa de bombom, é chegar no Dia das Crianças, é comprar um saco de bola para o pessoal levar para os filhos. Eventos comemorativos, dá alguma coisa. Ele Sim, não é um número. O colaborador, ele não é um número. Ele também tem. Ah, pô, o cara ganha, o que ganha menos lá, ganha um pouquinho. Pô, velho, no dia na Páscoa ele não podia comprar uma caixa de bombom pro filho dele porque ele tinha que pagar o aluguel. Caralho, não custa nada a empresa dar isso daí. É sem pedir nada em troca. Você não tá pedindo nada em troca, é valorização é e valorização. reconhecimento. Então, é isso que a gente trabalha, né? Bacana. É isso que eu fui criado desse jeito, família, respeito, dar dignidade para os outros, e foi tanto que o que eu sempre cobrei também na minha carreira CLT, porque também fala assim, ah não, eu trabalho, ganho dinheiro, mas o dinheiro vai tudo pro patrão. Não, gente, Não. se vocês soubessem 1% da dor de cabeça que a gente tem, do tanto de imposto que a gente paga, Os a gente, riscos, né? os riscos, o seu cliente que não pagou, que você tinha conta para pagar, considerando esse dinheiro, o cara não te pagou. Cara, ser empresário é foda. É, Ser sem empresário é dúvida. foda. É. Sérgio, conta aí pra gente, não conta, né? Digo assim, para uma pessoa que está querendo empreender, começar agora, não importa o momento da vida, com toda essa bagagem, você tem uma experiência melhor do que a minha, porque você foi 20 anos CLT. Você sabe que eu não tenho nem carteira de trabalho, né? Eu tô sabendo. Eu nunca nem tirei o documento, né? Então, Você não vai se aposentar aí, bicho. não, mas eu pago meu INSS ali. Mas a ideia não é depender dele, não. A ideia Amém. não é depender, a gente paga porque tem que contribuir ali e faz parte. Mas essa transição, né, que nem sempre todo mundo enxerga muito bem, mas quais são as dicas e os desafios, como é que você poderia aconselhar alguém que está vivendo esse momento na carreira, de sair do CLT e está pensando em empreender, para que a coisa realmente ele consiga ter sucesso? Eu acho que a palavra é dedicação, né? Se dedique, procure as melhores oportunidades, busque o mercado que você quer, trabalha, olha seus concorrentes, mas acorda cedo, põe o pé no chão, vamos pro dia, bota a meta na sua vida, e no final do dia você tem que bater a sua meta, e no outro dia sua meta vai dobrar. Vai dobrar. E no outro dia sua meta vai dobrar. E objetivo. É objetivo. Você tem um plano, você tem um sonho, você tem que conquistar, você vai ter que trabalhar. É isso. É bom trabalhar para os outros? Cara, para uma empresa boa, é bom trabalhar para si próprio? Cara, não pensa que porque você não tem chefe que você não é funcionário, porque o funcionário que trabalha mais é o dono. Sem dúvida. A gente é que trabalha mais. Fala assim, não, o patrão tá lá na mesa, o patrão tá lá na mesa pensando 1001 coisas, enquanto você tá lá na bancada fazendo o seu trabalho. Então, é assim, se você quer empreender, saiba, o ônus é grande, mas o bônus tem que ser maior. É isso aí. É isso aí, muito bom, Sérgio. Beleza? Foi fantástico, um papo extraordinário. Grande empresário Obrigado, que você é. Obrigado. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. E é isso, né? Vamos seguir em frente. Agradecer ao pessoal aí pelo tempo ter assistido. E até o próximo episódio do Risomed Connect. Tá? Um forte abraço. Um abraço. Precisando limpar o catalisador, vem pra Carboclear. É isso aí, Carboclear. Valeu, obrigado. Tchau, Valeu, tchau. gente.